Muito obrigado, Sr. Presidente da Assembleia, Sr. Primeiro-Ministro, senhoras e senhores deputados. Este é o primeiro debate do Estado da Nação da nova maioria. Julgo que é justo começar por cumprimentar o Governo e o Primeiro-Ministro por ter, até hoje, tido uma maioria que, no essencial, se tem mostrado coesa e operativa, a funcionar. Como disse, e muito bem. Tem sido, segundo o Primeiro-Ministro, também coerente. Também é verdade. Veremos quais são as consequências para o país dessa coerência. Mas as maiorias são, no essencial, instrumentos. São instrumentais para prosseguir determinadas políticas. O Sr. Primeiro-Ministro procurou aqui traçar como ponto de partida uma reinterpretação da história, virando os factos do avesso. Talvez por essa razão seja importante que este debate se comece reposicionando aquilo que é o ponto de partida. Na verdade, é muito importante para todos os portugueses que os políticos saibam olhar não apenas para a espuma dos dias, para cada par de meses, mas para, estrategicamente, a legislatura e para o futuro. É importante, por isso, saber qual é o nosso ponto de partida, de onde viemos e quais deveriam ser os grandes objetivos a alcançar no futuro. Quanto ao ponto de partida, eu creio que, muito resumidamente, se pode dizer que o país chegou ao início desta legislatura confiante de ter encerrado um dos períodos mais difíceis de emergência económica, financeira e social, envolvendo uma situação de pré-bancarrota e invertendo as principais tendências que conduziram o país a essa situação. Em particular, procurando evidenciar, ano após ano, um equilíbrio externo muito assente num crescimento extraordinário das nossas exportações e de uma moderação das importações, uma consolidação acompanhada de transparência orçamental e, de facto, conseguimos fazer uma correção das contas públicas que julgo é notável. Conseguimos recuperar economicamente a situação do país. O país estava, pelo segundo ano consecutivo, a crescer e, sobretudo, a crescer de uma forma saudável, na medida em que, apesar de ter uma dinamização do consumo, estava, sobretudo, a exibir níveis de investimento e, portanto, de criação de emprego que eram importantes para a recuperação de desequilíbrios acumulados. Tivemos também lugar a alguma recuperação da poupança e lançou-se um conjunto de reformas estruturais importantes para que o país ganhasse competitividade e pudesse sustentar o crescimento para o futuro. Claro que a situação comportava também desequilíbrios e riscos importantes. Sabemos que tínhamos e temos ainda um desemprego demasiado elevado, que temos níveis de dívida pública e privada significativas, e isso deixa-nos sempre menos margem para cometer erros e, infelizmente, menos margem do que precisamos para investir no futuro, o que significa, portanto, que numa visão de médio e de longo prazo, e sobretudo olhando para a situação macroeconómica do país, os grandes objetivos deviam ser razoavelmente inquestionáveis. O país devia seguir uma via de desendividamento, aproveitando sobretudo as oportunidades da política monetária prosseguida pelo Banco Central Europeu. Devíamos aprofundar as reformas estruturais, de maneira a ter uma economia ainda mais aberta, mais competitiva, com certeza baseada no conhecimento, na investigação, na inovação, sempre aspectos que são estruturalmente a exigir mais paciência, para citar o Sr. Ministro das Finanças, mas essenciais se queremos realmente mudar alguma coisa para o futuro. Precisávamos de atrair e dinamizar o investimento e intensificar o emprego, reforçar a poupança, prosseguir o saneamento financeiro e a consolidação das finanças públicas. Tudo isto nos permitiria, de uma forma sólida, enfrentar desafios fundamentais que não puderam ser convenientemente endereçados nos tempos de emergência financeira, em particular o combate às desigualdades económicas e sociais, a reforma do sistema público previdencial de segurança social, que está em desequilíbrio, e a inversão de uma natalidade recessiva.
Foi justamente por todas estas razões que, na altura, tendo saído das eleições com o melhor resultado eleitoral de cada uma das forças que se apresentou a sufrágio, tive ocasião de convidar o Dr. António Costa e o Partido Socialista para o governo do país. Sabia, nessa altura, que era importante não desperdiçar as oportunidades que tínhamos para o futuro e garantir o mais possível que enfrentaríamos os riscos externos, cobrindo-nos com um escudo estável e coerente para prosseguir estes objetivos. O que é que, no entanto, esta maioria, que tem sido coerente e estável, tem feito? E quais são os resultados que nós podemos observar? Em vez de se focar nos objetivos de longo prazo, estratégicos, o Governo e a sua maioria fixaram-se nesta legislatura no curto prazo e, sim, na retórica da inversão da austeridade. Prometeram também um modelo de crescimento económico que era dinamizado no essencial pelo consumo e que permitiria, pelos multiplicadores macroeconómicos, um crescimento assente também no investimento público, que geraria uma economia mais pujante e mais criação de emprego. Hoje olhamos para os resultados e sabemos: o desendividamento não chegou a acontecer. Os últimos dados mostram um endividamento crescente do Estado. As reformas estruturais importantes e para as quais era preciso tanta paciência para se observarem resultados têm sido revertidas e outras com promessas de reversão. O investimento tem caído a pique e o emprego ou estagna ou destrói-se. Exacerbamos riscos orçamentais, adiamos despesa, aumentam os atrasados. Só em maio, na área da saúde, eles cresceram cerca de 70 milhões de euros. O crescimento, portanto, tem menos vigor do que há um ano e, de um modo geral, a poupança tem regressado a níveis dos mais baixos de sempre, o que significa, portanto, que a recuperação do rendimento que decorre do combate às políticas ditas de austeridade, e tivemos-las realmente, não suportaram inteiramente a recuperação do consumo, que tem estado assente também em endividamento privado. Tudo ao contrário, portanto, daquilo que era estrategicamente importante para o país. Senhor Presidente, chegados aqui, eu creio que o resultado é claro. Ao contrário do que o Sr. Primeiro-Ministro disse, o país está a andar para trás. E se é verdade que alguns riscos que eram previsíveis no início da legislatura se têm materializado, eles só reforçam a necessidade do Governo ter exibido uma prudência que não exibiu quando escolheu exacerbar os riscos de curto prazo para justamente poder saldar as contas da maioria que suporta o Governo. Muito bem. Em conclusão, não vale a pena estar com desculpas esfarrapadas, nem vale a pena estar a ensaiar mais uma vez a reescrição da história. Sr. Primeiro-Ministro, os responsáveis desta maioria carregarão o fardo de terem desperdiçado a oportunidade histórica que o país tinha de recuperar de uma situação muito difícil, que mais de uma década de políticas erradas nos ia conduzindo à insolvência, desbaratou, portanto, condições para forjar um crescimento sustentável e atirou pela janela aquilo que a muito custo... Quero fazer o favor de concluir, Sr. Estou a concluir, Sr. Presidente. E atirou pela janela aquilo que a muito custo os portugueses com sacrifícios fizeram para mostrar a sua marca de credibilidade e de determinação para vencer no futuro. Portanto, Sr. Primeiro-Ministro, eu espero que a sua maioria, além de coesa, coerente e operativa, se venha a revelar também estável e duradoura. Mas sendo estável e duradoura, coisa que só está nas vossas próprias mãos, não conduzirá o país a uma situação melhor se continuar a fazer de conta que vivemos em campanha eleitoral. Muito obrigado.